Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição, sempre inédita, do programa Acorda, Nós em Rede, que a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema de hoje é relações raciais e branquitude no Brasil. Tema copiado de um curso que nós vamos já explicar. E quem nos ajuda nesse conhecimento, nesse conteúdo, é a professora, pesquisadora e antropóloga, mestre em Antropologia Social, Isabel Acioli. Ela que oferta o curso Relações Raciais e Branquitude no Brasil, e a gente vai começar um pouco sobre esse contexto. Isabel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco nessa gravação, fico muito feliz com a sua presença. E eu gostaria de começar, eu copiei, como eu já disse, o nome do programa, do nome do seu curso, porque ele propõe muitas reflexões, e eu gostaria que você dissesse o que esse nome nos faz compreender a respeito desse contexto que eu posso dizer que é novo, embora seja tão antigo. Prazer recebê-la. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, na TV Dedê. O curso, ele tem esse nome para tratar de uma questão que é latente, né, no Brasil. E eu diria que não só no Brasil, mas no contexto mundial. Entretanto, o Brasil tem algumas especificidades. Quando a gente vai falar sobre raça, tem no senso comum a ideia que a gente vai falar sobre a questão do negro. Mas não. Quando a gente fala sobre raça, a gente fala sobre relações, né? São pessoas brancas com pessoas negras convivendo, com pessoas indígenas convivendo, e essas relações são desiguais, né? Pessoas brancas não são tratadas da mesma forma que pessoas negras, por exemplo. Né? E eu trago também essa questão do contexto brasileiro para indicar uma característica desse debate racial. Para começo de conversa, quando a gente fala sobre raça, é importante a gente deixar bem escurecido que a gente não está falando aqui de um conceito biológico, certo? Quando a gente fala sobre raça, a gente está falando de um conceito social. Raça, enquanto conceito biológico, já foi superado há muito tempo. No nosso DNA, a fundo, nós somos todos iguais. Entretanto, socialmente, a gente sabe que nós não somos tratados da mesma forma, né? Então, é importante, né, já ressaltar de início que todas as vezes em que eu falar a palavra raça aqui na nossa conversa, eu estou falando de um conceito sociológico, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fala das nossas relações raciais aqui no Brasil, a gente tem esse contexto profundamente marcado pela escravização do povo negro, pelo genocídio do povo negro e do povo indígena, pelo apagamento da história, né, desses povos, e uma ideia de que essa miscigenação, essa mistura que aconteceu de raças no nosso país, iria fazer com que desaparecessem as tensões raciais, né? É o que durante muito tempo ficou conhecido como o mito da democracia racial. A democracia racial é um termo criado pelo Gilberto Freire, né, que é um sociólogo, e que escreveu Casa Grande e Senzala. E Gilberto Freire tinha um lugar de fala, né? Ele escreveu esse livro a partir de um lugar. E qual era o lugar dele? Era desse homem branco que estava vendo o mundo a partir da janelinha da Casa Grande, né? Então, da perspectiva dele, essas relações eram muito harmônicas, o que, na verdade, para, por exemplo, as mulheres negras escravizadas, o que era estupro, para ele, na verdade, eram relações amorosas, né? Ali um namoro. E na perspectiva da mulher negra escravizada, não, era estupro, né? Então, ele traz essa ideia de que existe uma democracia racial e de que as pessoas convivem muito harmoniosamente aqui no país. Só que a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, o que acontece?
quando a gente, as pesquisas mais recentes, nas últimas décadas, vem pensando essas relações raciais no Brasil a partir desses conflitos e dessas tensões. Deixar de lado esse mito da democracia racial, superar essa ideia que é falsa, né, que não se confirma. E aí vem alguns autores para falar sobre isso, como Kabengele Munanga, o Florestan Fernandes, que vão dizer que, na verdade, isso não existiu muito bem. Então, eu parto dessa perspectiva de que existem diferenças sociais que também são diferenças raciais, né, aqui no nosso país. Quando a gente pensa que entre os ricos, né, 70% dos ricos são brancos e 75% dos pobres são negros, classe tem uma cor. Então, quando a gente fala que o nosso problema é de classe, aqui no Brasil, quando a gente fala que o nosso problema é pobreza, não é só pobreza, tem raça envolvida. Eu posso, portanto, dizer que esse curso que você ministra na web tem a ver com comportamento? Sim, tem a ver com nossa história, certo? Eu faço um resgate histórico de como acontece a história no Brasil e essa miscigenação do povo brasileiro, mas também tem a ver com que isso deixou de herança para os tempos atuais. Eu faço essa pergunta do comportamento porque você acredita que esse seu curso, a gente estava conversando agora há pouco, e eu falo que o Brasil, eu imagino que o Brasil vive um período de depuração. A comunicação intensa tem depurado algumas questões, mas o que eu quero lhe perguntar é, esse tipo de curso que você dá, você acha que ele gera tensão ou distensão nessas relações? Gera tensão. Quando alguém se inscreve no meu curso, os primeiros momentos que eu vou explicar como é que o curso acontece, né? Eu geralmente costumo dar logo o aviso de que o curso é desconfortável. É desconfortável porque se você é uma pessoa negra ou indígena ou que foi racializada, você vai se sentir desconfortável com os relatos e com, muitas vezes, a rememoração de traumas dessas violências raciais. E se você é uma pessoa branca, você vai entender que você está nesse lugar, que é a branquitude, que é esse lugar de... A branquitude é o lugar ocupado no topo da hierarquia racial. Ou seja, você tem um lugar de opressor, você tem um lugar de privilégio. E uma das coisas, das ideias desconfortáveis que eu apresento no curso e que deixa realmente todo mundo desconfortável, é de que todas as pessoas brancas são racistas. Todas as pessoas brancas. Porque todas as pessoas brancas que vivem atualmente se beneficiam desse sistema, né, que é de supremacia branca e que favorece pessoas brancas em detrimento de outras pessoas, né, de outros grupos raciais. Então, essa é uma ideia bastante desconfortável, mas que, em contato com ela, de posse dessa ideia, você pode escolher o que fazer com ela. Ok, eu sou uma pessoa branca, privilegiada, e agora? O que eu faço com isso? Mil perdões. É como se... me corrija se eu estiver errado. Não é uma intenção de condenar, mas assim de provocar reflexão, é isso? Exatamente. Eu costumo fazer muito uma relação, por exemplo, para dar um exemplo que fica às vezes mais entendível para as pessoas, com o movimento feminista. Exemplo. No movimento feminista, a gente entende que todos os homens, né, que foram socializados nessa sociedade patriarcal são machistas. Por quê? Porque cresceram nessa sociedade que tem um certo tipo de valor e que repassa certo tipo de comportamentos que são machistas, né? Do mesmo modo, uma pessoa branca, ela é socializada nessa sociedade que vai privilegiar pessoas brancas, né? Que acredita que pessoas brancas, mesmo verbalizando ou não, têm mais valor do que outros grupos. Então, mesmo que você não seja verbalmente ou efetivamente racista com alguém, que você não tenha, enfim, cometido diretamente uma violência racial, pelo simples fato de você estar andando na rua, né? Uma mulher branca, por exemplo, andando na rua e ver um homem negro se aproximando e segura a bolsa com mais força, esse simples gesto, ele demonstra uma coisa. Por que você tem medo de um homem negro passando na rua?
né? Isso quer dizer que você foi socializado e que aquele medo foi colocado ali de alguma forma, né? Então, o que eu costumo dizer no curso também é que pessoas brancas no automático, vivendo no automático, são racistas, né? Então, o que a gente tenta fazer no curso é desligar esse automático, né? É você sair do piloto automático e pensar sobre as suas próprias atitudes. E isso é muito importante, né? Eu tenho tido, enfim, relatos de muitos alunos que têm pensado sobre a sua própria trajetória, sobre as suas relações, sobre o modo como trata outras pessoas negras no trabalho, na igreja, na família, e pensar a partir desses lugares de que modo você pode desmontar essa estrutura que foi imposta, né? E é isso, é mais uma questão de um despertar. Nós recentemente passamos no Brasil uma polêmica, como são tantas, né? As polêmicas aqui, elas acabam intervindo umas nas outras, né? Isso. Mas sobre o processo de trainee de uma grande empresa, Magazine Luiza, voltado para negros. O que esse caso ensina ou deveria ensinar para o Brasil? Pronto. A questão específica desse caso, ela faz referência a uma situação macro, qual seja, ela reflete a ideia de que, e a realidade de que pessoas negras estão na base, nos trabalhos que são considerados trabalhos indignos ou precarizados ou mal remunerados, e que pessoas brancas estão sempre no topo. É muito comum, por exemplo, quando eu chego em algum grupo para dar aula, alguma palestra, eu pergunto: quantos professores negros você teve? Quantos chefes negros você teve? E geralmente as pessoas não veem pessoas negras em posição de liderança, né? De reconhecimento, de admiração. E essa tentativa dessa empresa, né, de trazer pessoas negras para dentro da empresa e numa posição positiva, né, com uma boa remuneração, enfim, de uma maneira decente, é uma tentativa de fazer uma reparação histórica. Esse termo reparação histórica muitas vezes incomoda, porque algumas pessoas brancas dizem que não tem dívida nenhuma, né? Eu não tenho dívida histórica com ninguém, eu não devo nada a ninguém, eu nunca escravizei ninguém, nunca bati em nenhum negro. Eu costumo escutar isso recorrentemente. E é verdade, né? Verdade que provavelmente pessoas brancas que vivem no mundo atualmente não escravizaram ninguém, né? Não tem um escravo ali. Entretanto, todos os brancos que estão no mundo atualmente se beneficiam dessa estrutura que privilegia os brancos e que marginaliza os outros grupos. Então, há sim uma dívida a ser paga, né? Quando a gente pensa, por exemplo... coletiva. Uma dívida social. E é importante notar isso, porque quando a gente fala essas questões, muitas vezes as pessoas individualizam. Eu não tenho dívida com ninguém. E é verdade, você pessoalmente não, mas o grupo social a qual você pertence, sim, né? E é interessante a gente notar que o racismo ele vai estruturar a nossa sociedade, né? Ele vai dizer quem ganha mais, quem ganha menos, onde uma pessoa negra vai morar, onde uma pessoa branca vai morar. A gente mede a qualidade dos lugares pela presença ou não de pessoas negras. Por exemplo, a gente estava falando desse racismo cotidiano, né? E uma pessoa diz assim para mim: Isabel, eu não quero mais ir naquele lugar não, porque lá está muito misturado. Misturado com quem que você não quer? Com quem você não quer se misturar, né? Ou então, Isabel, vamos para aquele canto, lá só tem gente bonita. Quem são as pessoas bonitas? Então, mesmo quando a gente não está falando diretamente de raça, a gente está falando de raça também. O que a gente precisa é identificar esses momentos, né? E acordar para isso. Eu entendo acordar, eu entendo essa sua propositura de discursiva, intelectual, como uma proposta reflexiva de elucidação ou de reflexão mesmo, ficar por aqui. Mas imagino eu que em algum momento isso pode ser confundido com militância.
E aí entra naquele terreno da comunicação neurótica, social, e eu queria saber se você é muito atacada por esse tipo de proposta intelectual. Sim, principalmente porque eu não sou uma intelectual descolada de mim e do mundo, né? O tipo de trabalho que eu desenvolvo é o tipo de trabalho que eu acredito, né? É para o tipo de mundo que eu quero ter, que eu quero construir para o meu filho, para os meus netos, né? Então, o tipo de trabalho que eu desenvolvo, ele tem uma vontade de vida, né? E de mundo novo, onde as pessoas desmontem essa hierarquia racial. Então, muitas vezes, né, ultimamente, de maio de 2020 até hoje, eu tenho me posicionado mais diretamente nas minhas redes sociais, né? Tenho usado o Twitter e o Instagram para levar essas coisas que a gente está conversando aqui para as redes sociais também. E é muito comum receber ataques, algumas vezes explicitamente racistas e outras de racismo velado, do tipo... Quando eu comecei a oferecer o curso que a gente está falando aqui, né, Relações Raciais e Branquitude no Brasil, uma mulher branca falou comigo nos meus posts no Instagram dizendo que eu deveria não cobrar o curso ou cobrar apenas R$10 porque eu tinha sido formada por uma universidade pública, né, eu fiz graduação e mestrado em universidades públicas. E aí eu expliquei para ela que eu sou uma profissional, que o meu conhecimento... A pessoa, se todo mundo que sai da UFC e da UES não for cobrar... E eu perguntei para ela se ela abordaria um médico com graduação e mestrado na Universidade Federal do Ceará, desse mesmo jeito, né? Ah, olha, você fez graduação e mestrado em medicina na universidade pública, você vai ter que me operar de graça porque... A sociedade pagou por isso. A sociedade pagou por isso. Bom, não é assim, né? Então, por que uma pessoa se sente à vontade para falar isso? O seu curso custa quanto? R$40. É um valor bem acessível, né? Comparado, enfim, a outros tipos de formações. E esse tipo de comentário que ela faz para mim, e provavelmente não faria para um médico homem branco, por exemplo, demonstra que existem saberes que são valorizados e outros não, e existem pessoas que são feitas para servir e outras não, né? Então, existe um desejo colonial de que ela seja servida pelo meu conhecimento, né, de forma gratuita. Esse perfil da agressão mais forte, da agressão... não a velada, mas aquela mais contundente. Você tem o domínio desse perfil, de quem é o perfil dessas pessoas? Para se entender o porquê. Porque uma coisa é você discordar da ideia. É perfeitamente natural que eu discorde da sua formação e a gente possa debater no plano civilizado. Das teorias, né, Isso, dos autores. Claro. Vamos discutir a meritocracia, ou sei lá como que se queira nominar. Mas outra coisa é a agressão diante de algo que você construiu e que eu discordo, mas que eu vou, às vezes, no moralismo, às vezes eu vou enfim, o perfil dessa pessoa que discorda. Então, dessa pessoa que agride, perdão. Isso. Recentemente saiu uma pesquisa que foi até muito veiculada e que a Djamila Ribeiro, que é uma intelectual negra, né, uma filósofa, escreveu aquele livro Lugar de Fala, né, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Ela trouxe à tona essa pesquisa de que nas redes sociais o perfil de pessoas mais atacadas são mulheres negras, né? E esse perfil reflete também um tipo de violência que não acontece só nas redes sociais. O último Atlas da Violência, do ano de 2020, também indica isso, que mulheres negras são 68% das vítimas de homicídio, né? Então, assim, é um dado bem forte, né? Que significa que nós somos mais vulneráveis, né? Estamos mais desprotegidas. E eu não tenho dado de quem são os agressores exatamente, até porque nas redes sociais, quando me atacam, geralmente são pessoas que se escondem atrás de um perfil fake, né? Mas eu tenho uma hipótese, né, de que geralmente são homens brancos.
e com um perfil mais alinhado à direita, aos posicionamentos, né, de ideias de direita. Por quê? Porque as ideias que eu trago, elas geralmente afetam essas pessoas que estão nesse lugar muito privilegiado, que geralmente são pessoas que têm uma situação financeira resolvida, que são homens e que são pessoas brancas. Porque o que eu mexo com isso? Eu mexo em questões de classe, eu mexo em questão de raça e eu mexo em questão de gênero. Eu digo que para a gente avaliar as situações, a gente não pode só considerar raça. A gente tem que considerar raça, gênero, classe. Tá tudo imbricado. Tá tudo imbrincado. A teoria interseccional é justamente sobre isso, né? É que essas questões se interseccionam. Até parece que o nosso cenário aqui, elas se tocam, né? E, por exemplo, uma mulher branca se aproxima de mim na questão de gênero e nós podemos conversar sobre algumas questões sobre maternidade, mas a maternidade de uma mulher negra é diferente da maternidade de uma mulher branca, por exemplo. Enquanto ela está preocupada em encontrar uma babá para cuidar do filho dela, porque ela tem que voltar ao trabalho e a licença maternidade só tem 6 meses, eu tenho que me preocupar do meu menino negro sair para comprar pão e ele tem que levar identidade, ele tem que ir arrumado porque eu tenho medo dele ser confundido, né? E veja, é uma questão diferente, né? Enquanto para ela é uma questão de renda, de trabalho, de voltar a ter sua própria renda, para mim é questão de vida, de ameaça à integridade física, né? Tem umas aspas, tem uma frase sua que eu coletei de rede social, de Instagram, que eu queria que você explicasse. Abre aspas, todo dia eu me sinto uma mulher negra, fecha aspas. Qual é o significado disso? Então, assim, Hamilton, em contato com pessoas brancas com quem eu converso durante o meu curso, é muito comum que uma pessoa branca me diga assim, nossa, eu nunca pensei sobre raça, eu nunca precisei pensar sobre essas questões. Enquanto, para mim, isso sempre foi posto. Eu me lembro da primeira agressão que eu sofri com base em raça. Eu tinha 6 anos. Então, isso sempre foi marcado para mim. Por exemplo, no meu cotidiano, né? Eu acordo de manhã, vou até o supermercado próximo da minha casa comprar pão. Eu não levo bolsa e nem levo meu celular porque eu tenho medo do celular chamar, eu colocar a mão no bolso para pegar e alguém achar esse movimento suspeito, né? Então eu levo só a minha identidade, o dinheiro, né? Ainda hoje ocorre isso diariamente. E é um supermercado, por exemplo, eu moro a 2 quarteirões de supermercado grande. E me estranha o fato de ser mulher, inclusive, porque há o estereótipo daquele jovem e que a sociedade, dos diversos mecanismos, acabou condenando aquela estética. Sim. Mas mesmo sendo mulher, me causa uma surpresa, né? Hamilton, vou te trazer um dado. No ano passado, foi feita uma pesquisa, um levantamento, uma espécie de censo penitenciário, e aqui no estado do Ceará, no presídio feminino, 94% das mulheres presas são mulheres negras. 94%, gente. É um dado muito expressivo, né? Então, fica até trazendo à tona aquela sentença de uma juíza que recentemente proferiu uma sentença dizendo que aquele acusado era claramente culpado em razão de sua raça. Aspas, era essa, em razão de sua raça. Então, veja bem, a justiça, ela também é racista, né? É o racismo institucional. A própria instituição vai colocando pessoas negras sempre como culpadas e encarcerando essas pessoas, né? Então, quando você vai olhar o presídio feminino daqui, as mulheres parecem comigo. Então, não é estranho para um segurança de supermercado, para um policial olhar para mim e ver uma possível, né, uma potencial criminosa. E isso é o problemático. E vê só como isso se atualiza. As pessoas negras eram as pessoas escravizadas no dia 13 de maio, né? No dia 14 de maio de 1888, no dia seguinte à abolição, nós viramos as pessoas empobrecidas.
Porque quando a gente ganhou a liberdade, não houve nenhum tipo de indenização pelo que fizeram com a gente, ou então uma reparação, ou então, olha, agora vocês são livres, então toma aqui esse pedaço de terra para você morar, cultivar. Não, a gente foi chutado. Então, a gente saiu dos escravizados para os empobrecidos e agora nós somos os encarcerados. Então, a escravização, ela foi esse instrumento, depois o empobrecimento foi esse instrumento, depois, agora, né, mais atualmente, o encarceramento em massa. Então, o racismo, ele vai se atualizando e vai operando, né? Então, alguém fala assim, mas eu nunca açoitei ninguém num pelourinho. Verdade, mas provavelmente você deixou de selecionar uma pessoa negra para sua empresa porque você achou ela menos capaz. Eu queria voltar a essa questão da seleção lá do programa de trainee. Diante da seguinte argumentação, olha, uma seleção ampla, os negros se inscrevem de forma tão livre quanto os brancos. Por que não, portanto, fazer uma seleção ampla e o negro que, porventura, passe da seleção vai entrar da mesma forma que um branco? Diante dessa argumentação, o que você tem para dizer? Esse cenário que você me traz é o cenário comum, né? Em que, aparentemente, existe uma liberdade de competição. Entretanto, o que acontece é que nos altos escalões, no poder de decisão, geralmente estão as pessoas brancas. E existe um termo chamado Pacto Narcísico da Branquitude. Quem criou esse termo foi a Maria Aparecida Bento. E o que significa isso? Narciso é aquela figura mítica do caçador que olha para si mesmo no reflexo, né? E se apaixona pela própria imagem, né? E o Pacto Narcísico da Branquitude são apenas pessoas brancas que se admiram, se valorizam, se premiam, se contemplam, se contratam e excluem tudo que não é o Narciso, né? Tudo que não é o branco também. E aí... Narciso acha feio que não é espelho. Que não é espelho. Então, tudo que não é espelho é descartado. E aí, no Pacto Narcísico da Branquitude, as pessoas brancas vão se premiando e se ajudando. E deixando para fora as pessoas negras, enfim, outras pessoas que têm outros pertencimentos. E o que acontece? A diversidade não vai acontecer se não te fizer uma ação mais direta. E foi isso que o Magazine Luiza fez. Foi uma discriminação positiva. Esse é o termo correto. Então, se você se interessar por essas questões, o que foi isso mesmo? Discriminação positiva? Você pesquisa esse termo, né, nessas plataformas de artigos científicos que você vai encontrar coisas sobre isso. Discriminação positiva, por exemplo, são as ações afirmativas para... entrada na universidade, por exemplo, em concursos públicos, que é o quê? Que é garantir que essas pessoas que encontram sempre essa barreira vão conseguir ultrapassar ela e chegar nesses espaços, né? É muito importante que a gente também, nós pessoas negras, que a gente veja outras pessoas negras em posições positivas, né? A gente precisa ter modelos positivos também. Há uns anos atrás, né, quando eu era criança, as únicas vezes que a gente via pessoas negras na televisão era quando a gente assistia programa policial, né? E hoje em dia isso vem mudando, né? A gente via pessoas negras nas novelas quando eram em posição de empregada doméstica. E hoje em dia isso vem mudando. Isso é muito importante. Então, há uma evolução, do seu ponto de vista, desse, vou chamar de caráter simbólico da presença do negro. Mas eu queria propor ainda uma reflexão sua sobre essa mudança, mas não do ponto de vista de comparação com 30 anos, porque já é uma faixa histórica maior. Eu queria uma reflexão sobre os últimos 10 anos. Os últimos 10 anos, mais avanços ou menos avanços? Mais avanços. Mais avanços. E quanto mais eu percebo, né, que os movimentos negros estão se organizando e se articulando, mais existe também essa força que vai de encontro. É por isso que a gente tem notado atualmente, exatamente, é por isso que nesses últimos tempos, né, no ano de 2020 especialmente, a gente tem notado uma maior tensão racial. Esse tema está mais à vista. Por quê? Porque quanto mais o movimento negro pressiona por direitos, né, busca suas conquistas, mais algo, né, essa força da supremacia branca também vem tentar
fazer o movimento contrário, né? E é isso que a gente tem visto nos últimos tempos, né? Ocorre mais ou aparece mais? Aparece mais. É isso, até porque tem o poder das redes sociais, né? A gente tem a possibilidade agora, né? Eu, enquanto pesquisadora, professora, antropóloga, poderia estar fechada nos muros da universidade, dando aula agora, mas, enfim, graças a essa estrutura e depois o programa que vai ao ar e as pessoas que vão me assistir, essas ideias que em outros momentos estariam restritas àquele espaço, agora circulam. E essa circulação de ideias, né? Essa circulação de conhecimento faz com que as pessoas entendam que elas podem se movimentar para conquistar, né? Por exemplo, recentemente a gente teve um movimento na Federal do Ceará para ações afirmativas na pós-graduação, para que também tenha cotas para pessoas negras na pós-graduação. E aí veio gente de outras universidades também, que ficou sabendo e veio apoiar, sabe? E veio estar junto nisso. Então, essas redes vão se formando e elas são muito importantes. Você tem falado aí de ferramentas como as cotas, que acredito eu que estejam consolidadas na sociedade, que já faz parte aí de um pensamento de uma parte da população, mas qual ferramenta você gostaria de ver e que ainda não existe? Que ferramenta a nível de poder público que você sabe que tem em outro país, ou enfim, que deveria haver que não há? Olha, Hamilton, esse é um exercício de imaginação muito importante, né? Tem uma ideia chamada afrofuturismo, que é essa ideia onde nós imaginamos um mundo possível, né, futuro, em que pessoas negras existam e vivam bem. Por exemplo, nos filmes de ficção científica, quando a gente imagina o futuro, né, tudo lá meio prateado, carro voador e etc., pode perceber, tem robô, tem extraterrestre, mas não tem negro. Repara nisso, né? Então, essa ideia de que a gente exista no futuro, né, numa ficção científica, nos carros voadores e etc., ela tem ganhado muita força também aqui no Brasil. Uma ferramenta que eu gostaria que existisse, ela que, na verdade, ela já existe e que não é aplicada, que é uma lei chamada Lei 10.639, que é uma lei que fala sobre o ensino de história, né, afro-brasileira, e ela é extremamente importante, porque... Para o brasileiro se conhecer. Para o brasileiro se conhecer. Porque, muitas vezes, quando nós, pessoas negras, estamos na nossa formação básica, quando a gente está sendo ali formado nas aulas de história, trazem aquela ideia de que, os negros foram escravizados, né? E aí as pessoas negras, as crianças negras que estão ali assistindo a aula, elas ficam, então eu sou parecido com aquela imagem do livro de história, então eu sou negro, então eu venho disso. Então ela é apresentada ao pertencimento dela de uma maneira violenta e não positiva. Então é difícil para alguém se reconhecer negro ou negra num contexto em que ser negro é algo ruim. Como é que eu vou me dizer negra se parece um xingamento quando eu digo que sou negro? Né? Então, mostrar a nossa cultura e a nossa história de maneira positiva, isso, para mim, é que é importante, né? Isso é o que vai construir um futuro importante. Tem uma ideia que vem do continente africano, né? Que é o símbolo do sankofa, que é um pássaro que ele está com o pescocinho virado para trás. Para ele ir para frente, ele tem que olhar para o passado dele. E isso diz muito do povo negro. A gente precisa conhecer a nossa ancestralidade para a gente ir para frente. Sem a gente se conhecer, sem a gente valorizar quem a gente não consegue prosseguir. Isabel, hoje eu vejo um movimento, inclusive já incorporado por algumas empresas, ou seja, chegou a mercado, de mudança de alguns vocábulos, na verdade, a mudança na utilização de alguns vocábulos, não usar a palavra. O exemplo mais óbvio é o do denegrir, é o que as pessoas, quando comentam esse assunto, é o mais comum. Eu queria que você falasse sobre isso, se isso é um exagero, se isso é bobagem, se isso é importante, enfim. Pronto.
Quando a gente está falando aqui sobre branquitude, né? E o que é essa branquitude? A branquitude é o pertencimento étnico, racial de pessoas brancas, né? Ou seja, é ter a pele branca, é aqueles traços, né, característicos de pessoas brancas, mas também é um lugar social e é um lugar de privilégio. E qual é o privilégio, um dos privilégios da branquitude? É poder trazer para si tudo que tem sentido positivo e jogar para longe, né, para a margem, tudo que tem sentido negativo. Então, tudo que é branco é bonito, é limpo, né? É o mais inteligente, os saberes brancos são saberes reconhecidos, né? Quando você vai fazer uma disciplina na universidade, você pega a ementa e só tem autores brancos, porque eles são os inteligentes, né? Você pega as modelos brancas. Então, tudo que é positivo, bonito, bom, é branco. E aí a branquitude também constrói esse sentido de forma dicotômica. O branco bom, belo, positivo, e o negro, o feio, o mal, né? O que é amedrontador, né? E muitas vezes esse sentido negativo, ele se espalha para outras palavras. Por exemplo, denegrir, né? O que é denegrir? É tornar negro. E tornar negro é ruim? Você está entendendo? Então, o que acontece é que esses sentidos negativos vão sendo sempre, sempre, sempre ligados a coisas negras, escuras, pretas, né? É muito comum no meu curso que eu receba a seguinte pergunta: Isabel, o que é o certo? É falar preto ou negro? Olha, no contexto brasileiro, não existe uma palavra que seja mais ou menos pejorativa do que a outra. Americano que não se admite. Exatamente, não pode falar negro, né? É a palavra com N, eles não falam negro, eles falam palavra com N. Então, no contexto brasileiro, quando me perguntam isso, eu digo, preta é a cor da minha pele, negra é a minha raça. Não importa se você me chama de preta ou de negra, porque... Deixa utilizado dentro do contexto correto. Obviamente que se uma pessoa fala num tom pejorativo, né, algo assim, eu vou, obviamente, me ofender, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que o movimento negro, ele vem tentando fazer o quê? Positivar essas palavras. Então, Black's beautiful, né? O que é negro é bonito, valorize o seu crespo, valorize. Então, é uma ideia de valorizar todo esse conjunto de características que envolve tudo que é negro. É por isso que muitas vezes algumas pessoas até estranham. Eu falo, eu quero escurecer as ideias, eu não quero esclarecer as ideias, né? Porque eu quero tornar escuro mesmo. Eu quero que as pessoas pensem a partir de uma outra perspectiva também. Eu cansei de pensar de uma perspectiva clara, branca, né? Então, vamos agora inverter? Pensa você através da minha perspectiva, né? Perfeitamente. Isabel, eu agradeço imensamente a sua participação, para mim foi muito elucidativa, né? E eu gostaria que você, dá 30 segundos para as considerações finais e dissesse do seu curso, quem quiser acompanhar, enfim, fazer o seu curso, você fica à vontade. Ótimo. Queria agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui. E quem se interessa por esse debate, por essa discussão, pode me procurar nas redes sociais. O meu nome é Isabel Acioli, Isabel com Z. Nas redes sociais, eu estou como @afroantropóloga, o afro ali na frente para marcar essa minha posição, né, que é de uma mulher negra que é antropóloga, né, e eu estou sempre trazendo essas reflexões nas redes sociais e também ofereço um curso chamado Relações Raciais e Branquitude no Brasil, onde todas as pessoas são bem-vindas, né? Já tive alunos de todos os jeitos e todo mundo é bem-vindo para fazer essas perguntas nesse tema que muitas vezes é visto de forma incômoda, mas que é muito importante de ser falado. Isabel, muito obrigado também a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do Acorda para você. Muito obrigado pela boa companhia e até a semana que vem. Tchau.